Fala galera, bem-vindo a mais um podcast do Sócio do Lixo. Hoje a gente vai falar sobre o resíduo que você encontra em lixões, em pontos viciados de lixo, em aterro sanitário, só que você também encontra esse resíduo dentro do nosso corpo, exatamente galera, dentro do corpo humano. E para falar um pouco desse assunto, a gente trouxe um convidado totalmente diferente com os convidados que a gente já recebeu aqui, né, que é um convidado com um perfil acadêmico, para explicar um pouco sobre esse resíduo. Mas antes de falar com ele, vou chamar o meu amigo e sócio do lixo, Cláudio Paixão, para falar um pouquinho o que ele acha desse assunto. Fala Bruno, fala galera. O que eu acho é que eu acho que não tem resíduo no meu corpo, não. Ele vai ter que me provar. Não, mas esse assunto é muito interessante. Até pouco tempo atrás eu achava que era lenda, né? Era coisa de tiozão do Zap, que essa questão de microplásticos. Então hoje a gente trouxe aqui o biólogo Daniel. E antes de começar, fala um pouco sobre você, né? Mas fala também o que é microplástico e como que você se interessou por esse assunto. Primeiramente, agradecer aí a presença, o convite de vocês. Então, o que me interessou basicamente nesse assunto foi a questão do impacto global que o microplástico já está demonstrando que tem, os achados no mundo inteiro, em mais de 1.000 espécies de animais já foram detectados, inclusive nós seres humanos também. Então, lá no laboratório que eu faço parte da UFES, a gente desenvolve projetos já utilizando animais marinhos para detectar o microplástico no ambiente marinho. Perfeito. Caramba. E o que é esse tal do microplástico? Então, o microplástico nada mais é que partículas de plástico com tamanho menor ou igual a 5 milímetros até 1 micrômetro. Então, do tamanho de um grão de arroz para menos. Perfeito. Entendeu? Então, ele pode ser originado primariamente, tipo, ele já é fabricado com esse tamanho. Então, um exemplo é o glitter, essas microesferas que tem em pasta de dente, em esfoliantes de pele. Então, que vai fazer aquela abrasividade, alguns fabricantes utilizam o microplástico nessas microesferinhas. E tem os de origem secundárias, que eles são os derivados de plásticos maiores, uma garrafa PET, uma sacola plástica. Um exemplo, que está no oceano, está lá boiando. Está sofrendo ação do sol, dos raios ultravioletas, da força da onda. Esse De seria o secundário, né, micro-organismo, Dani? esse é o secundário, então é origem secundária, então ele é Entendi. derivado de um plástico maior. Ah, entendi. Então, o plástico ele demora muito tempo para se decompor, né? Então, ele antes de se decompor, ele vai virando microplástico. Então, tudo que tá aí vai virar microplástico, é isso? Exato. É uma das coisas que a gente que trabalha nessa área, a gente tenta pôr na cabeça das pessoas que essa questão de biodegradável, nessas questões, nesses plásticos que a gente usa habitualmente, não existe. A questão é que ele adquire um tamanho invisível aos nossos olhos. Então a gente Entendi. acha que o plástico vai se fazer assim, sumir. Não. Ele Entendi. só vai adquirir um tamanho ao qual a gente não vê. Entendi. Entendeu? Então, esse de origem primária, ele pode ser levado pelo vento, por exemplo, ou não? Se ele chegar ao meio ambiente, sim. Mas Ah, como ele é entendi. condicionado dentro de produtos, O primário, o né? primário. Já o secundário, que aí... Ele já está solto já, Sim. né? Ele está sendo degradado ali no Aí, ambiente. então, como ele já está disponível no meio ambiente, que a gente fala, então ele tem maior facilidade de ser levado por vento, pelo mar, Entendi. entendeu? Entendi. Por corrente, no caso. Né? Entendi. Então, o primário a gente tem como controlar ele, né? No caso, né? Basicamente. Já o secundário é mais difícil. Entendi. Porque tá por exemplo, da lavagem de roupa que a Aham. gente utiliza, quando a gente utiliza tecidos sintéticos. Na lavagem de roupa, 1/3 que está no oceano de microplástico é derivado da lavagem de roupa. A gente tem que pensar que tudo para no mar, tudo vai para o oceano. Então, numa estação de tratamento, chega essa água com microplástico, mas não tem um filtro, por Não é exemplo, que preparado para segura. isso, né? Não está Entendi, preparado. Daniel. Então, ele, quando faz a questão do tratamento e volta para o leito do rio, acaba indo parar no mar. E aí Entendi. que vão essas fibras de microplástico. E aí, Dani, uma pergunta. Existe alguma, por exemplo, né? Se você vê o pneu, se você vê o vidro, né?
os geradores, os fabricantes, vamos colocar assim, de pneu e tudo mais, eles são cobrados para que o pneu seja reciclado, Sim. né? Um exemplo que a gente pode dar, quem produz esses plásticos, mini plástico, né, microplástico, de maneira primária, já que consegue controlar, eles também têm alguma cota de que eles consigam recuperar esse microplástico, que eles conseguem tirar esse microplástico da natureza, ou é quase impossível porque eles são misturados em outros... Exato, o que eu ia falar. Não tem como a gente triar, né? De qual que veio, de qual que é. Então acaba que quando chega no meio ambiente, Já o era. famoso Deus E dará. tem como Entendi. limpar depois o meio ambiente desse resíduo? Não. Porque se for, vamos supor, o que mais tem nos oceanos, a gente tem a ideia de sempre quando falar poluição, a gente lembra aqueles vídeos que são ilhas de plástico e tal. Sim. Mas Aham. Lá aquilo é na a Índia ponta tem da o ponta. rio cheio de O plástico Rio na Índia. Grande e tal. Tem aquela ilha de plástico que é entre o Havaí e os Estados Unidos, Entendi. que é uma ilha gigantesca, tamanho do Amazonas. Mas a gente tem aquela ideia, lixo plástico é aquele tamanho. Não, a maioria, grande maioria, é micro e nanoplástico, são os plásticos menores. Para cada um plástico que a gente vê boiando, tem 9 no fundo do mar. Caramba. Então ele está Caraca, constantemente liberando essas partículas menores de plástico para o meio ambiente. Daí que vem a questão do limpar. Impossível. Entendi, cara. Já o plástico, o macroplástico, vamos dizer assim, é mais fácil de limpar, é mais difícil de um animal ingerir também, porque ele é grande. E pelo que você está falando, sua explicação foi muito boa do que é o microplástico. O primeiro plástico, então, que foi produzido na história, ele hoje provavelmente é o microplástico. Ele ainda está aí, né? Exato. Exatamente. Tem essa questão também da duração do plástico, que é alguma incógnita ainda que tem no meio acadêmico. Porque os testes são feitos em laboratórios com determinados micro-organismos, bactérias e fungos, que vão degradar esse plástico. Só que aí eles põem no modelo matemático, meio que pensando quanto tempo dali eles extrapolam, jogando o valor mais para cima. Mas pondo na natureza já é outra história. Né? Então a gente não sabe a questão do plástico, independente do polímero também. Perfeito. Eu tô recebendo aqui no ponto, acho que o Bruno, você tem que... Eu que tenho que falar? Eu tenho que apresentar? Galera, ó, a gente tá aqui agora, a gente tá sendo cobrado, que a gente tem que apresentar já o segundo podcast já que ela tá aqui, fazendo a edição aqui do nosso podcast, sendo o controle mestre aqui do nosso podcast. Infelizmente hoje a gente não tem o corte da câmera do Daniel, né, mas a gente tá só com essa câmera de frente aqui por um acidente que aconteceu aqui um pouquinho antes. Mas enfim, pessoal, a gente tá aqui com Renata Fermo, que é o nosso controle mestre aqui, nossa editora-chefe, né, Rê? Ei, galera, seja bem-vindo, Daniel. Obrigada, até que enfim vocês me apresentaram, né? Eu já tenho duas perguntas para fazer para o Daniel. Ok. Boa. Tá? Quer Já fazer? posso fazer a primeira? Quer Pode fazer? Já Faz. posso? Então vamos lá. Daniel, se hoje o mundo inteiro parasse de usar o plástico 100%, não teria como nem daqui a 1000 anos limpar nossos oceanos, esses de microplástico. Como o Bruno falou, nem o primeiro plástico jogado aí no meio ambiente. Então, a problemática do plástico é justamente essa. A gente não sabia quanto tempo está. E segundo, o limpar também é inviável. Porque a gente tem que entender que a quantidade de plástico está no fundo do mar. Então a gente conhece mais a superfície da Lua do que o fundo do mar. Porque a gente tem que pensar que a profundidade média dos oceanos são de mais de 3 mil quilômetros. Entendeu? Mais uma pergunta, só para 3 finalizar. quilômetros, desculpa. Para então finalizar. é muito fundo. Então imagina chegar até lá para limpar tudo. Entendi. Só mais uma que é pergunta de doméstica, galera que fica em casa. Tapaué, eu uso Tapaué o tempo inteiro, a vida inteira, desde que eu me entendo por gente, minha mãe usava, eu uso, a gente lava, põe comida, esquenta a comida no micro-ondas. Isso gera um microplástico para o meu organismo? Pode sim, dependendo do estado que está o plástico, por exemplo. Da forma que você lava, você não vai acabar passando uma esponja, alguma abrasividade, pode sim liberar
e depois ao condicionar sua comida, assim você pode se contaminar, né, que a gente fala. Então é mais fácil ser contaminada por um camarão que eu como do que com o meu plástico de casa. Sim. Ok, meninos, passando Sim. a bola para vocês. Obrigada. Nada. Perfeito. Muito bom, cara. Essa explicação é muito boa, né? Mas esse exemplo da vasilha, cara, são os modos, né? Um exemplo mesmo, o Daniel, ele trouxe a garrafinha de vidro dele. Eu né, ofereci um copo d'água ali no copo plástico, ele não quis. Pois é, ele não quer inalar microplástico, então... Mudança de hábitos. Cara, mas eu queria ainda bater nisso, eu fico assustado, tudo é plástico, tudo que a gente consome é plástico. E aí você me diz que isso pode causar um problema gigante nos animais, no organismo dos animais e quem sabe no nosso organismo. Então, assim, eu fico pensando que, cara, não é possível. Qual que é a diferença do plástico para outros materiais que a gente acaba respirando, para areia, por que o plástico é tão pior que isso? Porque se realmente ele for muito pior, é um problema sério, muito sério. Exato. A diferença, basicamente, é a composição. Por exemplo, a assimilação, um animal, dependendo do hábito dele, ingere areia. Né? Só que vai estar com plástico lá também, como já falei. Só que a areia ele consegue expelir, né? expelir. Tipo o siri, né? O sirizinho tá É lá na isso praia. que eu fico pensando. Sim. Por que a areia não pode. Por que o microplástico não pode virar como se fosse um grão de areia? Né? Entendi. Um grão de areia. Exato. Então, uma questão mineral, ele consegue sim expelir excretar. Consertar essa areia. Mas o plástico, por suas características sintéticas, ele se adere aos tecidos do animal que o ingeriu. Entendi. Entendeu? Então, principalmente a questão, como ele consegue ser menor que um grão de areia, às vezes a questão do plástico, ele consegue chegar até o sangue e aos outros órgãos também, que vai passando de célula em célula até chegar. Pelo tamanho dele, Pelo né? tamanho Lógico, dele. né? Nanoplástico, Nanoplástico principalmente. é aí que só vem em microscópio só. Mas Caraca. vocês ainda não conseguem prever aonde que isso vai chegar, né? Assim, no cenário mais catastrófico possível, você acha que pode acontecer? O que você acha que pode acontecer por causa disso? Porque as pessoas não vão parar de usar plástico de um dia para o outro, né? Exato. Então, o plástico zero é uma utopia, né? Que cada 10 materiais que a gente acha aí, 8 são plásticos. 11 é plástico. 11 é plástico. Melhor explicação. Então, a gente acaba que fica naquela situação de achar soluções, né? Entendi, né? E até que é a dor, que a gente bem conversou. A gente estava conversando, né? Que é a questão da dor. Onde pode chegar? Chegou. Por exemplo, foi encontrado um último crustáceo aí a 7 quilômetros de profundidade. Nunca acharam a espécie, mas acharam o plástico dentro dela. Nossa. Caraca. Então já o foi plástico achado achou primeiro que a gente. Exato. Então a tendência, que é o que eu falei com ela, a questão do fundo do mar. A gente não conhece direito o fundo do mar. Entendi, pô. Então E o plástico conhece. Então a microplástico conhece. A probabilidade das espécies que a gente for descrevendo futuramente virem com plástico é muito alta. Entendeu? Caramba. Então, questão da atmosfera. Você quis chamar onde chegou. Ano passado saiu um artigo na Nature que os microplásticos já são considerados aerossóis. Aerossóis é partículas que estão suspensas no ar. Perfeito. Então já é um sinal também que já está aí rodando, tanto que já foi achado nos nossos pulmões, sinal que a gente está ingerindo. Inalou. Entendi, né? E teve. Porque antes também eu ouvi 2 podcasts seu, uma apresentação lá lá no YouTube. E você falou que foi encontrado também na placenta, né, de uma mulher grávida, né, o microplástico. Então, assim, perigoso, na placenta, já passando já pro bebê, Exato. né, e sinistro. Quando você falou isso, eu pode falei, caraca. ocasionar isso, né? Se pensar que está na placenta, um órgão temporário. Outro lugar que foi achado também é o sangue humano. Então, você pode ver o quão longe que ele pode chegar, tanto no ambiente quanto dentro de nós também. Caramba.
muito sinistro. Mas assim, pensando em uma solução, né? É impossível a gente separar o plástico primário, que nem você falou, né? É impossível a gente saber aonde está o plástico primário. Mas esses produtores lá, é muito parecido com o nosso, geração de resíduo da construção civil. Aonde a gente vai? O responsável é o gerador, aquele que gera é responsável pelo seu resíduo. Então ele tem que acompanhar toda a trajetória desse resíduo, ele deve acompanhar e ele é responsável por essa trajetória, né? Isso manda o manual lá do CONAMA e a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Também, né? Exatamente. E existe alguma coisa para falar dos microplásticos? Foi essa até a minha pergunta inicial, para saber se existe um controle, entendeu, disso. Infelizmente não existe. E o que existe, às vezes, é com os macroplásticos. Por exemplo, garrafas retornáveis, que grandes indústrias de alimento também, que aí já entra a questão do Isso ajuda, né? Isso ajuda. Porque ajuda de forma indireta a chegada dos microplásticos no meio ambiente. Porque perfeito. É o de origem secundário que você falou. Perfeito. Você vai diminuir o de origem secundária. Exato. Que é o que mais tem no ambiente. Entendi. Em números, Daniel, assim, o que é mais gerado? É o de origem secundária, né? Ou de origem primária ele é maior a quantidade de Pensar, o de origem primária, por exemplo, como eu dei o exemplo de glitter, cosmético e higiene bucal, que eles estão basicamente. Glitter, depois você usa o carnaval, você toma banho, vai pra água. Já foi embora. Escova os dentes. Foi embora não, né? Maquiagem também, eu acho que deve ter maquiagem que tem microplástico, não tem? Tem microplástico também. Tá ouvindo aí, né, Renata? Então, agora ela fica quieta. Então, para cosmético, como que você tira? Tomando banho. Entendeu? Sim. Então, tudo vai parar na água e daí chega, então vai direto. Agora, a questão dos origens secundárias, por que são maiores? Porque tem maior quantidade. Entendi. Entendeu? São várias fontes. Não é um produto ou outro, né? É quase todos os produtos que a gente usa. Sim. Que pode gerar. A lavagem de roupa, o próprio pneu que a gente está sentado. Mas o pneu tem plástico também? Exatamente. O pneu, então, quando ele passa no asfalto, ele... O segundo maior fonte de microplástico é a degradação dos pneus. Caraca. Que é com o uso, né? Tanto que uma hora ele fica careca por causa da degradação do pneu, né? Com o uso mesmo, entendi. Né? Então acaba liberando. E a terceira maior fonte já são os lixos jogados de forma errônea no meio ambiente. Entendi. Em rios, isso aí nas a gente fala praias. sempre aqui. Isso aqui a gente fala... A gente fala o tempo até todo. O próprio canudo plástico, a gente fala que ele nunca vai parar no nariz da tartaruga. Você pode usar o canudo, melhor se não usar, mas você pode usar, mas ele nunca vai parar no nariz da tartaruga se você jogar no lixo e esse lixo for transportado para um aterro sanitário ou para... Exatamente, para um aterro que está sendo adequado ali para receber aquele material. Mas a gente tem o microplástico, né, Cláudio, que às vezes ele pode ser só que espesso assim no ar, né, cara? Porque essa é a minha curiosidade, tipo, cara, o microplástico, passou um vento, ele é levado? Por exemplo, você tá com um copo plástico ali, e aí, nesse momento, antes de eu jogar ele no lixo, se eu apertar ele, eu já tô gerando microplástico? Exato. Qualquer forma que o quebre, seja de forma química, no caso do sol, ou mecânica da gente quebrando com a mão. Perfeito. Entendi, pô. Agora eu vou fazer uma pergunta fácil. O que é mais preocupante? Mudança climática ou microplástico? Porque eu tô assustado, cara. Cara, eu tô preocupado com o microplástico. É uma competição boa. Os dois de âmbito global. Entendi. Já acontece a questão do aquecimento global já acontece na história da Terra bilhões e bilhões de anos. Sempre aqueceu, esfriou. Aqueceu, esfriou. O que nós, seres humanos, acabamos ajudando nesse processo de aquecimento global é acelerando ele. Então não é a gente que provoca, a gente acelera. Entendeu? Já o plástico é tudo culpa nossa. Não veio de uma Nunca história... teve na história. Nunca teve na história. Entendi.
Então, os dois são de âmbito global, cada um na sua característica, mas os dois não deixam de ser preocupantes também. Em pensar também que o microplástico, como ele está suspenso no ar, se ele ficar continuamente indo para o ar, que no mesmo artigo lá da Nature que eu falei, já é considerado aerossol, quem sabe no futuro já não ajuda a questão de efeito estufa ou tal. Sim. Se é mais uma Perfeito. partícula que está no ar, que é o que esse artigo propõe que pode acontecer. Entendeu? Pensando numa solução assim, vamos voltar na história para ver de onde surgiu o plástico, né? Eu acredito que foi lá na Revolução Industrial, né? Onde ou não? Foi em 1907. Então foi ali próximo à Revolução Industrial, Exato. né, que começaram a ter mais embalagens, os produtos começaram a sair mais e começaram a ter mais embalagens. Vamos supor que a gente tem uma próxima revolução agora, uma próxima revolução que a gente está até vendo agora, que é a do próprio consumidor, né? Ele está mais consciente daquilo que ele está consumindo, né? Então eu acredito que o próximo passo, então, é a gente sair, né, de baixo para cima, né, vamos dizer, do consumidor, para que a cadeia de industrialização ela se conscientize, né, e pare de produzir embalagem de plástico. Talvez a solução seja essa? Então, ainda o plástico zero é utopia. O que é as três principais formas de solução que a gente fala é a questão da coleta seletiva, que aí vai para a questão da reciclagem. Ele pode obter voltar a ter a forma que estava ou ser outro produto. Perfeito. A questão já é a segunda reciclagem, e a terceira que é a questão de utilizar roupas com tecidos naturais e não sintéticos. Entendi. E como eu falei, 1/3 está indo nos oceanos, no meio ambiente, por conta dessa questão da produção da roupa. Entendeu? O resíduo têxtil é pouco falado. Ele é bem agressivo, mas né? é bem agressivo ao meio ambiente. Eu nunca tinha ouvido falar assim, acho que desculpa a minha ignorância, mas primeira vez que eu ouço falar realmente em resíduo. Cara, mas você sabe o que eu tô lembrando, Claudinho? Eu não sei se você lembra que a gente fez um teste nosso, inclusive, que é da nossa segunda unidade agora, que a gente recebeu muito material de pontos viciados de lixo. Muita roupa. Você roupa. lembra que a gente via muita roupa em pontos viciados de muita lixo? Roupa. E é um tipo de resíduo, roupa, que a gente não vê ninguém falando, um exemplo. Né? Todo mundo usa. E todo mundo usa. Joga fora. Todo mundo usa. A gente ficou assustado, porque a gente viu isso na veia mesmo. A gente chegou, fez um teste, a gente pegou alguns materiais de pontos viciados de lixo. A gente tinha um estudo que nesses pontos viciados de lixo, a maioria era resíduo da construção civil, por isso que a gente estava atrás desse material. Sim. Né? Mas quando a gente foi fazer o teste, a gente viu que tinha muita roupa. Caraca, quantidade absurda de roupa. Sim. Mas se você for olhar, cara, a gente não tem nenhum lugar que descarta roupa. Você já ouviu falar que tem um lugar que descarta roupa? Verdade. Eu nunca ouvi falar. É que vem a questão até da moda circular, né? O que prejudica mais é esse fast fashion, né? Que é cada estação, roupa, a indústria influencia muito na questão do consumo desacelerado, questão de roupa. Então, a questão da sustentabilidade acaba afetando porque a gente tem que levar que tem o porquê atrás. A propaganda induz a gente a consumir mais essa questão de roupas. Mas também pouca gente fala do questão que você bem falou. Uma indústria de descarte de resíduo têxtil. Porque alguns têm a questão química também para fazer, para alcançar tal cor. Às vezes a gente não é só a fibra, né? Tem a questão química toda por trás também. Perfeito. Então aí que talvez pode deixar mais inviável essa questão da reciclagem dessas roupas. Então tem a moda circular também para isso. Um monte de trapo que pega e a gente consegue levar para a fábrica de novo e fazer novos fios, mas uma hora isso acaba. Entendi. Entendeu? Mas de qualquer forma vai ajudar. Mas, Daniel, eu fico um pouco preocupado quando as pessoas falam em diminuir
diminui o consumo de plástico e outras coisas que muitas pessoas acham que é uma coisa assim, como você falou, é uma utopia o zero plástico, né? E aí, por exemplo, talvez produtos que tem plástico e roupas que tem plástico, elas são mais baratas e mais acessíveis para a maior parte da população. Talvez um produto natural seja caro ou não atenda toda a demanda da população. Como que você acha que a gente consegue avaliar assim, até onde a gente pode ir que não prejudique grande parte da população que não tem dinheiro para pagar por essa moda consciente, vamos dizer assim? E complementando aqui, Claudinho, não te cortando, mas complementando a sua pergunta, e também algumas empresas que usam, né, do nome eco, bio também, para falar que eu vendo uma camisa bio, eco, alguma coisa, e às vezes degrada mais, né? Na verdade não é nada disso. Só para completar a pergunta do Claudinho. Sim, a questão, pegando o gancho que você falou do eco-bio, às vezes, por exemplo, o próprio algodão, para o seu cultivo, usa muita água. Por isso faz a questão do algodão orgânico. Mas aí que tá, vou falar para a pessoa usar algodão orgânico, sendo que para comprar uma roupa tem dificuldade. Então a sustentabilidade, ela é viável para quem tem condições. Então o conceito sustentável, você pode ver que quem abraça mais essa causa é quem tem maior condição. Como é que eu vou falar para alguém que não tem condição, às vezes que não teve nem educação também, infelizmente a gente sabe, e leva para a educação ambiental, do que, não, você compra isso, não compra aquilo. Ele vai comprar o mais barato, senão ele vai ficar sem ter camisa. Exato, pô. Vai deixar a pessoa lá passando frio, algo assim do tipo. É muito bom você falar isso, entendeu? Porque também não é a qualquer custo, né? A gente tem que sempre avaliar. Por isso que é bom esse trabalho, igual a gente está conversando aqui, de formiguinha, porque cada um vai avaliar se para ele também funciona ou não. Para mim, eu já vou ficar mais alerta. Mas talvez tenha pessoas aqui que não vão poder nem ouvir esse podcast, que não vão poder fazer isso. Exato. Não chega a informação. Às vezes não chega nem o básico para viver. Imagina o resto. Saber o impacto que ele mesmo causa no meio ambiente. Sendo que ele teve, infelizmente, uma vida ruim. Infelizmente, não vai ligar. Entendeu? Então, a sustentabilidade é difícil você emplacar, né, implementar a questão da sustentabilidade numa população pobre. Agora, da média até para cima, dá. Entendeu? Então, a conscientização pode vir através dessas pessoas também. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Então, a gente tem como no nosso dia a dia, que você falou a questão do plástico zero, realmente. Mas a gente tem como no nosso dia a dia diminuir isso. Por exemplo, vou num lugar, por que eu vou pedir um canudo? Eles estão pedindo um copo de vidro. Se não tem, toma na lata. Vou ao supermercado. A ideal é levar só a eco bag, uma caixa de papelão. Ok. Acho muito radical. Ou aquele canudo de inox também, que o pessoal leva. Vai ao supermercado, a gente chega lá no Hortifruti, pega aquela sacolinha transparente para pôr, dá um nó, para pôr dentro de outra sacola para a gente levar em casa. Sim. Chega em casa, a pessoa vai desatando nó por nó daquelas sacolinhas transparentes, não vai, rasga e joga no lixo. Sim. Isso eu concordo. Tem gente. Se você compra um bombom na padaria, ele te dá uma sacola plástica. Você quer uma sacola? Então, eu fui comprar bala, pô, esses dias. Ele te dá uma sacola pra botar uma bala. Agora, já que utilizou, reutilize. Aí vai a questão de acondicionar o lixo, já separando, né, o lixo seco do úmido, já tendo essa questão na mente. Para utilizar para fezes de pets, ok, reutilize, mas tem gente que eu vejo, vou na casa dos outros, eu acabo reparando, né? Coisas outras. Tá aqueles monte de sacola plástica lá no puxa-saco tem pão e só vai trazendo mais, fica mais. Às vezes o que você pode fazer, que eu faço lá em casa? Quando eu vejo que está no nível baixo, aí eu faço a compra com a sacola que eu vou reutilizar para condicionar o lixo e tal. Perfeito, entendi. Mas tentar reduzir. E no nosso cotidiano tem várias coisas sustentáveis. Que não requer o gasto de dinheiro, mas sim mudança de hábito. Entendeu? Perfeito. Acho que a Renatinha quer fazer uma pergunta. Renato entra igual o Tino Marcos. Calma. Fala, Tino. Vamos lá. Daniel, uma dúvida. Eu uso sacola pro lixo, a que eu pego no supermercado. Ela faz tão mal, tipo, vai para um aterro. Ela faz tão mal no aterro
na mesma forma que no oceano? A proporção é a mesma? Ou é bem menor? Ou ela indo para esse aterro não tem problema? Não, no aterro, não sai dali. Agora, já no oceano, a gente vai saber para onde chega. Por adquirir esses tamanhos pequenos, roda o mundo com isso daí. Então, o meu consumo, vou tentar a partir de hoje ser um pouco mais consciente. Porém, eu posso continuar usando essa sacola do supermercado como lixeira? Sim, mas é como eu propus aqui, né? Que é uma mudança de hábito que a gente pode fazer. Utiliza-se a ecobags quando você vê que tem um volume baixo de sacola plástica na sua casa para condicionar o lixo, se você tem animal de estimação, não sei. Você vai e faz a compra reabastece, mas sempre ali, não sempre comprando, e você vai vendo que acumula aquilo lá e fica até uma questão, uma ordem desnecessária de gasto. Mas a mulher, vocês estavam falando do consumo de moda, a mulher, eu acho que ela é um pouquinho mais consciente, porque ela acaba customizando as roupas dela, tá? Os homens, por exemplo, rasgou uma camisa, não dá para costurar porque fez um buraco, desfaz, coloca para doação, acaba não jogando fora, no lixo, coloca para doação. Mas a mulher não, ela customiza tudo, a calça desrasgada, ela reaproveita tudo. É mentira, Bruno? Mais ou menos. Não sei, velho. Vamos defender a gente aqui. Homem usa aquela roupa. Quem não tem aquela roupa de 10 anos? Lá? Lógico. Eu tenho várias. Eu também, enquanto couber em Gente, o Bruno tem camisa de 11 anos atrás que ele usa como Pois se é, fosse amarradão, nova. pô. Sou um cara, amarradão, né? Sou um cara que Então, ó, É isso aí. passa já bem cai pro por meio terra ambiente. essa questão dos homens gastar mais roupa. Exatamente. Mas aí você tem um lado da mulher que gasta na maquiagem, que tem muito microplástico, Claro, tem o verdade. esmalte, que tem muito microplástico. Exato. E tem outras fontes também, que a gente falou, né? A questão do lixo, né? Do pneu e da indústria têxtil. Mas a gente tem que pensar que tem outras fontes também de microplástico. Por exemplo, a tinta de asfalto. Tinta é plástico. A tinta de navio. O navio está em contato direto com o mar. Vai desgastando, já vai para a questão do Também é Se a plástico. gente for parar, tudo é plástico, Tudo é cara. Tudo é plástico. Tudo é plástico. As redes de pesca de nylon, poliamida, plástico. Plástico, ela se desfaz Aí, também então, com... se desfaz com o uso, então vai liberando A gente plástico tá no inundado ambiente, de plástico. E aquelas redes que ficam ao fundo do mar, que ocasiona a pesca fantasma, já é outro tipo de impacto ambiental ainda. Caramba. Entendeu? Uma prancha de surf também, né? Também, né? Se for ver, não tem pra onde a gente correr. Não, vamos fazer uma prancha de madeira, então. Tem prancha de madeira aí, ó. Infelizmente a gente não tem muito para onde correr, mas as soluções tem. Poucas, mas tem a questão da coleta seletiva. O que chegou no oceano, infelizmente, É difícil. Quando a gente fala que microplástico ou o nanoplástico que for no oceano, a gente tem que pensar que não é agora. Esse plástico já está É isso que eu tô pensando. Tipo, cara, atrás. desde lá quando a gente começou Não, a o usar primeiro plástico tá lá ainda. Tá no mundo aí. Exatamente. Agora, a gente tem que pensar, ok, cara, quais são as vantagens da gente usar o plástico? Muitas. Exato. negócio. Esse equilíbrio que eu acho que você tá falando, né, Dani? É exatamente isso. Cara, é utópico, mas é um sinal de alerta que a gente tem que ligar. Mas o plástico, ele tem as suas vantagens, né, cara? Sim. A gente não pode achar que o plástico é o vilão e amanhã, igual fizeram aí, de proibir canudo plástico. E quem vai na praia sabe que hoje em dia, antigamente, a gente tomava água no coco mesmo com canudo. Aí proibiram o canudo. Hoje em dia você toma água numa garrafinha e você Maior bota no do que copo, o canudo. e você bota no copo. Então você está gerando bem mais plástico. Então, o que me preocupa de toda essa conversa, às vezes, de microplástico, o que até talvez me afastou para eu não entender direito sobre o assunto, foi isso. São pessoas radicais, algumas pessoas, né? Não é o seu caso, Daniel. Mas algumas pessoas radicais que falam assim, não, você não pode usar nada de plástico, acabou tudo, amanhã eu vou fazer uma lei que está proibido usar plástico e as pessoas que não tem como pagar por uma roupa que não tem plástico. As pessoas que não tem como ter um canudo de inox, que também não é barato. Exato. Vai fazer o quê? Vai botar num copo plástico, vai ser pior ainda. Sim. Então, o ser humano ele sempre vai dar um jeito de continuar fazendo o que ele fazia. Sim. Então, é muito legal o jeito que você falou, Daniel, de você trazer isso, cara. A gente tem que conscientizar quem puder, vai fazer. Mas tem gente que não pode. Exato. Sim.
A questão também que você falou bem do consumo na praia, por exemplo, realmente geram mais lixo, né? A garrafa e o copo plástico. E você falou que o plástico, questão do vilão. Ele é o vilão quando a gente descarta ele de forma equivocada. Perfeito. Ele é vilão, mas quem dá esse papel para ele somos nós. Aham. Então a utilidade dele, principalmente pós-guerra, depois da década de 45, 50, 45 que acabou a Segunda Guerra Mundial, 50 para frente, principalmente 70, teve uma produtividade Teve um enorme boom, né? de plástico. Entendeu? E na época não tinha essa pegada ainda ambiental, de você entender que, pô, descartava de qualquer jeito. Hoje em dia, Só infelizmente, ainda produzir. acontece, mas a galera hoje em dia tem um pouco mais de consciência do que faz. E já que essa questão de falando de descarte, daí que vem o papel da educação ambiental. Entendeu? Educação ambiental, hoje em dia, eu sou coordenador de educação ambiental na Prefeitura de Vila Velha, na Secretaria de Meio Ambiente. E o que a gente leva para a população não é só a questão de, tipo assim, não jogar. Sim, mas o porquê não jogar. Perfeito. O primeiro passo da educação ambiental é a sensibilização da pessoa. Depois, como eu fiz com vocês aqui hoje. Óbvio que eu tive um tempo para explicar para vocês. Perfeito. Para vocês entenderem o quão mal faz se você descartar o lixo de forma equivocada. Óbvio que uma abordagem quando a gente faz na praia ou em outros lugares, a gente dá uma enxugada nisso, porque também fica um assunto chato para a pessoa, mas a pessoa sensibiliza. A partir do momento que ela tem essa sensibilização, aí que vem a conscientização. Aí que ela começa a pôr em prática a mudança de hábito dela. Isso ao pouco, não é radical. Eu também não fui de 0 a 100, não mudei. Eu fui vendo com o tempo. A questão da condição, por exemplo. Tenho condição de comprar um canudo de inox, eu tenho. A garrafa de vidro, por exemplo, eu comprei. Essa qualquer um pode ter. Mas essa pode ter, entendeu? Então já é algo mais, uma questão mais sustentável. Porque imagina, você com a garrafa de vidro, toda vez que você vai num galão lá com um copo d'água, plástico para pegar. Então, se você for ver, você pôr do lado da balança depois que você usou no mês de uma garrafinha de vidro, você vai ver o volume de lixo que você gerou com isso. E outra questão também, muita gente reutiliza a garrafa daquela água mineral. Tá bebendo microplástico junto. Entendeu? Tem que pensar que a própria água Já bebi muito microplástico. Na garrafa mineral vem com microplástico, entendeu? Renatinha, já bebeu microplástico também? Eu tô pensando aqui, porque o Dom, meu bebê, tem 1 ano. E eu vivo usando água mineral para ele. Então ele bebe muito microplástico, coitado. E quanto tempo isso vai fazer mal para ele? Ele tem quantos anos, seu filho? 1 aninho. Vou trazer um dado aqui. A cara da Renatinha. Não, e não é só. E a mamadeira que você esfrega. Não, aí que tá. Você chegou para o lugar. Ó, mamadeira, chupeta. Nossa senhora. As crianças até 2 anos, principalmente 2 anos que tá naquela fase de morder, que é aí que faz Nossa, questão, o Dom é igual um avestruz, enfia tudo na boca. Brinquedinho, tanto que tá lá 0 a 3 Chupeta anos, também? É proibido coisa de plástico, porque às vezes vem chumbo junto. Aí, então a questão da chupeta de mamadeira foi achado 10 vezes mais microplástico do PET nas fezes de bebês até 2 anos do que em adultos. Caraca, justamente pelo contato direto e diário que essa criancinha tem com o plástico na boca. Mas já tem estudos do que se isso pode... Eu ia perguntar isso agora. O que vai prejudicar nele? O estudo está tão avançado, a gente já sabe o que isso vai... Então, o estudo com humanos, eles detêm de outras questões também éticas. Então, a maioria é utilizado, óbvio, o dejeto, como eu falei, as fezes, não dá para... A gente, infelizmente, utiliza a questão de fetos que faleceram ou adultos, que aí que achou, por exemplo, a questão no pulmão, na placenta, entendeu? A placenta é um órgão temporário, então retirou e levou para estudo. Perfeito. E o que a gente tenta é refletir o que a gente já achou em outros animais, as causas em outros animais. Por exemplo, em animais marinhos, causa a mortalidade porque fica aquele plástico lá toda hora dentro do corpo dele, não alguns acumulados, né, no trato digestivo deles, não acaba excretando, dá aquela falsa sensação de que
tá com barriga cheia, só que você morre, o animal morre por desnutrição e Entendi. inanição. Então ele sempre vai achar que tá, porque o indutor de comida tá no estômago. Então, pra gente, Então assim... chega. Pra gente ainda de pra boa gente essa de questão. boa, mas pra esse tipo Pros de animais, animal, não, mas pra aí esse animal, né? Pra esse animal é... Aí eu- fatal. E quais são? Exato. Quais são Aí eu vou- esses animais? por exemplo, outro que afeta, só terminando uma coisa, outro que afeta, por exemplo, reprodução. O plástico, ele afeta a questão hormonal dos animais. Então pode ocasionar problema na reprodução, causando esterilidade nesses animais, no crescimento deles. Caramba. Então, vamos dar exemplos práticos aqui. Encontrados, por exemplo, em camarões, já foi visto isso, em ostra, em sururu. Ostra e sururu, Muito, né? Muito. você tem que pensar que eles são animais filtradores. Eles ficam com as conchas abertas e fica a água passando ali com microplástico, com metal pesado. A gente tem que lembrar que a maioria do agrotóxico vai parar no mar, lembra? Rio cai no mar. Então, animais filtradores detêm muito mais esse tipo de substâncias tóxicas do que outros. E tem a questão também dos topos de cadeia, que chegam os peixes maiores, por exemplo, arraia e tubarão. Então, eles acumularam todos esses animais. Então, a maior toxicidade está sempre nos animais em topo de cadeia, não nos que estão lá embaixo. Então, a gente tem que ter essa ideia, que a gente chama de... E a gente é topo de cadeia, né? A gente é topo de cadeia. Então, a gente tem que pensar que a gente come desde o camarãozinho até o cação. O cação, se vocês não sabem, é carne de tubarão e arraia. E eles cortam lá de qualquer jeito e põem lá. Você não sabe qual espécie que é de arraia, qual espécie de tubarão que é. Cação é um nome comercial para esses tipos de peixes, entendeu? Então, eles estão lotados, principalmente, por exemplo, de mercúrio. Já fala de outra questão. Entendi. Pode afetar, entendeu? Caramba, Claudinho. Então, cara... A gente sai daqui com essa notícia animadora de que a gente é microplástico. Cara, mas Dani, cara, muito bom, cara. Muito bom mesmo trazer você para conscientizar o pessoal. E principalmente, cara, para trazer esse conteúdo dessa maneira, de maneira leve, né? Mas que traz um ar de preocupação pra gente, né? Pra gente estar atento, principalmente com o descarte, né, de lixo, né, cara? Porque, como o Cláudio citou, o canudo, depois passou pro copo, depois passou pra garrafinha, né? Isso só se dá porque as pessoas jogam o lixo de maneira irregular. Exato. E eu acredito que você deve passar por isso todos os dias, que é o seu trabalho, que é de educar a galera, né, cara? Exato. A galera ainda não sabe separar a questão do meio ambiente. A gente acha que meio ambiente é recolher lixo. Já ouvi isso de tantas pessoas. Você que é biólogo, você que não pode jogar papel no chão, por exemplo, ou um lixo no chão. Mas tem que entender que isso é o papel da sociedade, não é só quem é da área ambiental. Entendeu? Parece algo bobo, né? Mas isso é escutado na maioria das vezes das ações que a gente faz. Já teve gente que jogou lixo na minha frente e falou para eu pegar. Então a gente escuta muita coisa nessas campanhas, absurdo, mas é a mudança de hábito que a gente faz todo santo dia. E como vocês falaram aqui, começa aqui, que tenham mais podcasts como o de vocês também, para melhorar essa questão de condição, saber que a maioria não é lixo, é resíduo. Então quando a gente muda a nomenclatura também, a gente começa a dar mais valor a isso que a gente gera. Porque quando fala lixo, a gente já pensa algo que não tem utilidade, que não serve mais para nada. Mas não, resíduo. Que acaba sendo fonte de muitas pessoas também, né? De renda de muita gente. Exatamente, de muitos sócios do lixo também. Sócios do lixo. Muitos sócios do lixo. É isso aí. E agora o Daniel virou um sócio do lixo. Agora, Virou um né, sócio do Claudio? lixo também, Você agora sabe ganhou uma que conta. a gente sempre fala também que todo cara que passa aqui, a gente tem uma cota que deve ser paga, né? A gente vai passar o Pix depois. Então, fechou. Depois a gente passa o Pix aí, você vira sócio do lixo. Aí já É muito caro, ó. É biologia. Biologia não é galera do dinheiro não, hein? Rapaz, se pagar com o tempo já tá tranquilo, né, Claudinho? Tá O tempo bom, pô, já. Tá bom. Mas a gente tem que até agradecer o Daniel até pela paciência que ele teve hoje com a gente, né? Porque a gente teve algumas quebras aqui, por exemplo, a câmera que era direcionada para ele, a gente não conseguiu botar, né? Ele esperou um pouco mais de tempo aqui pra gente organizar isso aqui tudo.
A Mas nossa vamos ter o editora ali, ela resolveu o problema e botou o trem para rodar e então a gente conseguiu, a gente agradece pelo tempo, tá, Dani? A gente agradece a sua paciência, E principalmente. onde que a gente encontra ele também? Se tem rede social ou e-mail, não sei. Então, eu tenho uma página no Instagram que eu divulgo meu trabalho lá e tem a parte de divulgação científica, Até uma que é a mariposa questão apareceu. do @mota com 2T's.bio. E tem o meu e-mail @mota.bio. mota com 2T's.bio. Aham. E você fala desses assuntos lá. Também. E de Ok. muitos outros que envolvam questão ambiental. E Até uma mariposa Relaxa. apareceu aqui hoje. Relaxa. Pode Até relaxar. essa visita a gente teve. E também o meu e-mail, se vocês quiserem anotar, mota com 2T's, _daniel@hotmail.com, que lá eu posso mandar os artigos, o qual citei hoje. Perfeito. E também a gente pode discutir também, fechar algumas Pode mandar pra gente parcerias. também, se vocês quiserem, que a gente manda pra ele. Fechou? Perfeito. Você procura a gente, guarda a gente pro manda dois. para ele. Esse podcast vai estar no ar, se eu não me engano, semana que vem, depende do editor, a gente vai mandar lá para edição. Semana que vem é que dia? Semana que vem, segunda-feira. Segunda-feira, que dia do mês? Segunda-feira, rapaz, 27. hoje é 27 27 de junho. 27. Boa. 27. E a gente tá tendo a visita aqui de alguns animais, que a gente tá com um biólogo aqui. Então fica Tem uma tranquilo. mariposa. Vocês estão com medo de mariposa, pô? Dois marmanjos desses com medo de mariposa. É porque a gente tá com um biólogo aqui. Então é isso, os animais galera. estão vendo. Siga aí, Sócios do Lixo, nas plataformas Deezer, Spotify, Google Podcast. E também a gente vai carregar esse vídeo lá no nosso canal do YouTube. Vídeo mesmo, tá, galera? Vocês vão ver mariposa, É isso vocês vão aí. ver os erros também de gravação, Renata derrubando a câmera. Então vocês vão ver tudo lá também, né? Então, lá no canal Vila Recicla. E também a gente vai ter alguns cortes, onde a gente vai carregar os cortes no Instagram Vila Recicla. E você é responsável pelo entulho que você gera. Não fica pedindo pro Daniel pegar o seu entulho, o seu resíduo, o seu microplástico. Você que é o Exato. responsável. Quer algum recado final? Diminua o consumo de plástico e, se utilizar, reutilize. E coleta seletiva. Separe, destine para organizações. Para a questão da reciclagem é a melhor saída. Valeu. Valeu, Dani. Valeu, meu irmão. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.